bom dia, seja bem-vindo a essa edição e eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos conferir o que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo? A taxa básica de juros caiu acima do esperado pelo mercado financeiro. O Copom reduziu a Selic em meio ponto percentual a 13,25% ao ano no primeiro corte desde agosto de 2020. Agora a dúvida é quando esse efeito chega no crédito para o consumidor. Vamos conferir. A decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa Selic, os juros básicos da economia, em meio ponto percentual, já motivou os bancos públicos a se apressarem em anunciar taxas menores no empréstimo consignado. Pouco depois da queda anunciada da taxa de juros básicos da economia, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgaram seus comunicados. A Caixa divulgou a redução de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês nas taxas de juros do crédito consignado para beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O Banco do Brasil, por sua vez, reduziu taxas nas linhas de crédito consignado, automático e outros. No caso do crédito consignado, o Banco do Brasil baixou a taxa de 1,81% ao mês para 1,77% ao mês na faixa mínima e de 1,95% ao mês para 1,89% ao mês no patamar máximo. Para quem está pensando em comprar a casa própria, o custo do financiamento é uma questão fundamental, já que compromete boa parte da renda por um longo período. Especialistas acreditam que o efeito da Selic não seja imediato. Apesar disso, o comprador não deve desprezar uma boa oportunidade de negócio. Isso porque ainda tem a opção de mais tarde fazer a portabilidade, que permite ao consumidor levar uma dívida de um banco para o outro, negociando taxas de juros menores para o pagamento. O Copom ainda indicou que a Selic vai continuar a cair, amparada pela redução da inflação. Segundo o comunicado do comitê, seus membros prevêem cortes de meio ponto nas próximas reuniões. A redução foi a primeira após 3 anos. Desde agosto do ano passado, a taxa se manteve em 13,75% ao ano. Comer fora de casa ficou mais caro nos self-services de São Paulo depois da pandemia. Segundo o Procon, o aumento do gás e dos alimentos podem ter contribuído para esse encarecimento. O levantamento do Procon apontou que está cada dia mais caro comer fora de casa em São Paulo. Os preços nos self-services do município seguem subindo desde o início da pandemia. Em junho deste ano, o preço médio da comida por quilo ficou em R$ 79,47 na capital paulista, uma alta de 38,1% desde janeiro de 2020, quando o órgão de defesa do consumidor começou a fazer a pesquisa. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor no mesmo período acumulou alta de 26,36%. Em relação ao valor médio de junho de 2022, R$ 71,91, o preço médio da refeição self-service por quilo subiu 10,5%. Segundo o relatório, se considerados somente os estabelecimentos que adotam o sistema buffet self-service com preço fixo, o valor médio apurado foi de R$ 50,78. E se considerados os restaurantes que oferecem o prato feito, o valor médio foi de R$ 30,69. O preço do metro quadrado no Brasil subiu 5,61% nos últimos 12 meses, isso de acordo com o índice Fipe-Zap. O aumento de 5,61% é um pouco maior que a inflação, que foi de 3,16%. O levantamento foi feito em 50 cidades brasileiras. E de acordo com o índice Fipe-Zap, o preço médio calculado para os imóveis anunciados para venda está em R$ 8.548 por metro quadrado. Na análise, os imóveis com um dormitório se destacaram pelo valor médio de venda mais elevado, R$ 10.076 por metro quadrado. O menor valor está entre as unidades com 2 dormitórios, R$ 7.694 por metro quadrado. Os imóveis residenciais de Balneário Camboriú foram os que registraram a maior valorização, 21,2% nos últimos 12 meses. O local também tem atualmente o metro quadrado mais caro do país, em média R$ 12.300.
bem acima de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que continuam entre as capitais mais valorizadas. Na outra ponta do índice, a cidade de Betim, em Minas Gerais, continuou com o metro quadrado mais barato do Brasil, com R$ 3.788. As vendas de medicamentos genéricos cresceram no primeiro semestre, apesar da indústria farmacêutica recuar. E a economia gerada aos consumidores nas compras desse tipo de remédio passou de 19 bilhões de reais no período. Quem traz pra gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Maria Clara, conta pra gente. Segundo o levantamento da Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, as vendas desse segmento no primeiro semestre deste ano cresceram 3,67%. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2023, foram comercializadas quase 980 milhões de unidades de medicamentos genéricos, com movimentação de aproximadamente 9 bilhões de reais nas vendas da indústria para o varejo, alta de 16,5% ante o mesmo período do ano passado. Só que enquanto a comercialização de genéricos apresentou alta no primeiro semestre, o restante da indústria farmacêutica apresentou queda de 0,65% em unidades comercializadas. E o que pode explicar essa diferença nas vendas entre medicamentos de referência e os genéricos são os preços, já que os genéricos podem ser de 35% a 60% mais em conta que esses produtos de referência. E o Paulo Rocha, que é farmacêutico aqui dessa farmácia onde nós estamos hoje, vai explicar por que isso acontece. Paulo. O medicamento genérico ele é o mesmo medicamento que o de equivalente, de referência, só que ele não paga os custos da patente do laboratório que desenvolveu, mas ele passa pelos mesmos testes de biodisponibilidade e bioequivalência que garantem que ele tem o mesmo efeito que o original. As pessoas não precisam temer usar o genérico ao invés do de referência. De forma nenhuma, ele vai garantir o mesmo resultado no tratamento. Tá certo, Paulo, obrigada pelas suas informações. E outro dado importante passado aí pela pesquisa da Progenéricos é que a participação desse segmento entre os medicamentos de uso crônico foi ainda mais expressiva nesse primeiro semestre. Olha só, os genéricos representaram nesse primeiro semestre cerca de 80% das vendas dos medicamentos para hipertensão e colesterol. A maior exposição de trabalhos de artistas negros do país foi aberta ao público nesta semana aqui em São Paulo. E a partir do ano que vem, a mostra vai rodar todo o Brasil. Uma exposição de presença que exalta a existência de artistas negros ao longo de toda a história da arte do Brasil. E até no nome da mostra, a pluralidade do país é destacada. Dos Brasis. Arte e pensamento negro. A gente entendeu e a gente defende que o que a gente vê, uma produção visual de artistas negros é fruto de um trabalho intelectual, é fruto de um pensamento para o próprio mundo, para o mundo ao redor e também para o sistema de arte. Então é isso, os 7 núcleos da exposição são baseados em 7 textos, termos, conceitos de pensadores negros brasileiros. Emanuel Araújo, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez e Luiz Gama. Foram esses os pensadores brasileiros que inspiraram a mostra, composta por 383 obras de 240 artistas de todo o país. O projeto do SESC nasceu há 3 anos, com um propósito. Por uma necessidade de fazer uma reparação histórica. A gente sabe que a história brasileira foi escrita por mãos brancas e é preciso fazer algum tipo de reparação em todas as linguagens, em todas as expressões humanas, né? Então a arte é uma delas, é uma parte que cabe, que é muito cara ao SESC, né? Muito importante. Então veio essa ideia da gente fazer aí uma grande exposição e à medida que a pesquisa ia avançando, a gente ia entendendo a proporção que aquilo estava tomando, porque o número de artistas negros brasileiros é imenso. Essa já é considerada a maior exposição de artistas negros do país, com obras produzidas entre os séculos 18 e 21, entre telas, fotografias, esculturas e até vídeos. A gente está aqui apresentando o filme Dançando na Chuva, que é uma obra
feita especialmente para essa exposição dos Brasis, que reflete um pouco sobre a questão de como corpos brancos e corpos negros podem existir no mundo ou não existir no mundo. A partir disso, a gente constrói um processo colaborativo, eu, o Jaime e o coletivo Legítima Defesa, para discutir a vida da população negra e não seu extermínio. Por trás da beleza de cada obra, mensagens de protesto se misturam à alegria estampada na maior parte da arte negra da exposição dos Brasis. A gente preparou um conjunto, uma constelação de artistas, uma constelação de presença de arte e que as pessoas venham, que visitem e entendam, né, um pouco desse Brasil plural que temos. A mostra acontece no Sesc Belenzinho, zona leste de São Paulo, onde fica até janeiro do ano que vem. Depois, a exposição vai rodar por unidades do Sesc de todo o Brasil ao longo de 10 anos. A entrada é gratuita. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o mês de agosto, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. Uma droga contra o câncer mata todos os tumores e preserva as células saudáveis. O estudo é de um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. Cientistas do Hospital City of Hope, na Califórnia, desenvolveram um medicamento capaz de eliminar diferentes tipos de tumores. O produto foi testado em 70 variedades de células cancerígenas, entre elas do câncer de útero, mama, ovário, pele, pulmão e cérebro. A pesquisa e o desenvolvimento da droga já duram 20 anos, atividades lideradas pela médica norte-americana Linda Malkas. Essa nova terapia tem como alvo uma variante cancerígena do PCNA, uma proteína que passa pelo processo de mutação. Com isso, essa substância replica o DNA e faz o reparo de todos os tumores em expansão, o que ajuda no crescimento das células doentes. Em um artigo recente publicado na revista Cell Chemical Biology, os cientistas relataram que durante os testes, o remédio matou seletivamente as células cancerígenas. O resultado observado em laboratório demonstrou a interrupção do ciclo reprodutivo das estruturas com câncer e a manutenção das células saudáveis. De São Paulo, Leonardo Félix. A provável presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na cúpula do G20, que vai acontecer em Nova Delhi, capital da Índia, em setembro, tem gerado tensão entre os organizadores do evento. O mal-estar tem origem nas diferentes posições sobre a guerra da Ucrânia dentro do bloco, que reúne membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e países como Índia e China, mais alinhados à Rússia. Nos bastidores, busca-se um consenso para os termos do G20 em relação à guerra, mas um texto comum está longe de ser alcançado. O governo brasileiro torce para que o impasse se resolva até esta cúpula, para que o problema não seja herdado na próxima presidência rotativa do G20, que será do Brasil em 2024. Desta vez, caso Putin compareça à cúpula do G20, a tendência é que líderes como o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz se recusem a dividir o mesmo recinto que Putin. A tradicional foto da família G20 ao término da cúpula, então, seria descartada. A Alemanha vive uma epidemia de ataques a caixas eletrônicos. De acordo com dados do Departamento Federal de Investigações alemão, criminosos explodiram quase 500 caixas no país em 2022. O número representa um aumento de 27% com relação a 2021. Gangues baseadas na Holanda, que aproveitam das fronteiras abertas com a Alemanha, se beneficiam de peculiaridades como a cultura do dinheiro vivo e fragmentação do setor bancário muito presentes entre os alemães.
As explosões em Hattingen, na região metropolitana de Düsseldorf, que aconteceram em março, não foram um evento isolado. Os moradores do edifício atingido tinham inclusive entrado na justiça no ano passado para forçar a retirada dos caixas eletrônicos que ficavam no térreo, exatamente por temerem a ação de criminosos. Só em 2022, a Alemanha registrou mais de um ataque do tipo por dia. Foram 496 investidas bem-sucedidas ou tentativas com o uso de explosivos, contra 392 em 2021. Ao todo, em 2022, 30 milhões de euros, valor equivalente a 158 milhões de reais, foram levados por criminosos em 413 detonações bem-sucedidas. Em 83 casos, as detonações falharam. Além do dinheiro roubado, os bancos reportaram danos materiais de 13 milhões de euros causados pelas explosões. Detonações de caixas viraram um tópico comum no noticiário alemão. O fenômeno não é recente, mas tem se intensificado nos últimos anos, especialmente no oeste do país. A ação de organizações criminosas transnacionais e o reforço na segurança de caixas em países vizinhos favorecem esse crescimento. Até o momento não houve registro de mortes causadas pelas explosões, mas guardas e policiais já ficaram feridos durante os ataques ou na perseguição a criminosos. Ao abordar a questão dos ataques a caixas eletrônicos, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, pediu que os bancos tomassem medidas para reforçar a segurança. Mas uma abordagem unificada esbarra na fragmentação do sistema bancário alemão. No último ano, 12% dos recém-nascidos no país foram prematuros. Esse é o principal perfil das crianças que não conseguem mamar e, por isso, dependem de leite doado. E agosto é um mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, também chamado de Agosto Dourado. Desde que o bebê da Ana Paula nasceu, há cerca de um mês, ela passou a frequentar este banco de leite. Aqui ela extrai o alimento a ser oferecido ao próprio filho, internado na UTI neonatal. Nascido com uma patologia no coração, o menino precisa de uma sonda para se alimentar. Felizmente, a mãe tem leite suficiente para o desenvolvimento da criança, mas nem sempre é assim. Pela falta de sucção do bebê, algumas mulheres não produzem a quantidade necessária ao filho. Daí a importância da doação daquelas que têm de sobra para bancos como esse. Se eu tivesse além, eu doaria porque tem muitos nutrientes, né? É muito importante para o bebê, tanto que é recomendado dar até os 2 anos de vida da criança. O Ministério da Saúde destaca o leite humano como o meio mais importante de nutrição de bebês até 6 meses de vida. E ressalta que a mortalidade de crianças até 5 anos de idade pode ser reduzida em até 13% por causa do aleitamento materno. É um alimento que ele é dinâmico, ele é 100% das necessidades das crianças, então é um alimento que realmente vai atingir tudo que a criança precisa, em todos os momentos, de 0 até o 6º mês, de forma exclusiva. E depois, até os 2 anos de idade, de forma complementar à alimentação, ele continua sendo o principal alimento para poder fazer essa manutenção e desenvolvimento das funções. Por isso, cada gota importa. Como explica a coordenadora médica do Centro Neonatal e Banco de Leite Humano do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. A doação de uma mãe, dependendo da quantidade, ela pode salvar 10 bebês, pelo menos, porque depende da quantidade que eles recebem. Nós temos bebês prematuros que recebem 1 ml de leite a cada 3 horas. Nós temos bebês prematuros que recebem 2 ml de leite a cada 3 horas. Então, dependendo da quantidade que essa mãe doou, ela pode diminuir a mortalidade de vários desses recém-nascidos. Nesta sala, o leite doado passa por um processo de pasteurização que inativa os vírus e mata 99,5% das bactérias presentes no leite humano.
Aqui nós temos o pasteurizador, que então aquece o leite por 62 graus e meio por 30 minutos. Esse é o resfriador, que então resfria rapidamente o leite de 62 graus e meio quando sai da pasteurização até 5 graus, para que ele não perca as suas propriedades imunológicas, para que ele perca o menos possível dessas propriedades. Depois, todo o leite doado passa por um controle de qualidade antes de ser liberado para o consumo dos bebês. E é tão simples doar. Um processo rápido, indolor e sem risco, que pode ser feito em casa. A própria mãe tira o leite, congela e aguarda uma pessoa do banco buscar. Quem tem leite além da necessidade do filho e reside nas proximidades do Hospital das Clínicas, pode se cadastrar pelo e-mail bancodeleite.icr@hc.fm.usp.br. Para outras localidades, encontre o banco de leite mais próximo pelo site rblh.fiocruz.br. Quem doa está ajudando outras vidas. Então, assim, só o fato de você estar ajudando outra pessoa, ainda mais uma criança que acabou de vir para o mundo, a pessoa vai se sentir muito beneficiada. O importante é salvar vidas. Se você puder doar, não perca essa oportunidade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.